João 14, versos 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Isaías 41, versos 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não temas, eu o ajudarei. Efésios 1, verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. João 3, versos 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Coríntios 10, versos 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. 2 Coríntios 4, versos 16 e 17. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. João 8, versos 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Efésios 1, verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isaías 33, versos 15 e 16. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Salmo 23, versos 1, 2 e 3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. João 6, versos 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Isaías 44, versos 4. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Salmo 34, versos 4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. 2 Tessalonicenses 3, versos 3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. João 14, versos 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. Deuteronômio 7, versos 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Salmo 32,
versos 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Apocalipse 21, versos 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. 1 João 4, versos 10. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Deuteronômio 5, versos 33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Salmo 91, versos 9 e 10. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Colossenses 1, versos 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Salmo 37, versos 39 e 40. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Provérbios 2, versos 6 e 7. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade. Isaías 61, versos 10. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, ao noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. 2 Tessalonicenses 3, versos 3. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. João 14, versos 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. Deuteronômio 7, versos 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Salmo 32, versos 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Apocalipse 21, versos 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. 1 João 4, versos 10. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Deuteronômio 5, versos 33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Salmo 91, versos 9 e 10. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda.
Colossenses 1, versos 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Salmo 37, versos 39 e 40. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque neles se refugiam. Provérbios 2, versos 6 e 7. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade. Isaías 61, versos 10. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, ao noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Salmo 138, verso 7. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. Isaías 54, versos 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Provérbios 11, versos 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Salmo 145, versos 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Lucas 12, versos 32. Não tenho medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Mateus 11, versos 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Efésios 2, versos 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Provérbios 16, versos 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Salmo 23, verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. João 3, versos 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Lamentações 3, versos 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Mateus 21, versos 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Josué 1, versos 8 e 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ezequiel 36, versos 27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Isaías 41, versos 10. Por isso não tema,
pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Efésios 3, versos 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jó 36, versos 11. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. João 5, versos 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Gálatas 6, versos 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isaías 26, versos 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Jeremias 29, versos 11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Salmo 23, verso 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Lucas 12, do 22 ao 24. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm mais valor do que as aves. João 8, versos 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isaías 40, versos 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. 2 Pedro 3, versos 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isaías 25, versos 8. Destruirá para sempre o soberano. O Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Salmo 1, versos 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Mateus 7, versos 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. 1 Tessalonicenses 5, versos 9. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, versos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Salmo 119, versos 90. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra, que firme subsiste. Tito 2, versos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Êxodo 23, versos 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Salmo 37, do 3 ao 5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Êxodo 14, versos 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. 1 João 1, versos 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eclesiastes 5, versos 19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Êxodo 15, versos 26. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. João 8, versos 1. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Salmo 147, versos 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Josué 1, versos 9. Não fui eu quem ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Filipenses 4, versos 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Salmo 121, versos 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Jeremias 17, versos 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Provérbios 18, versos 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Mateus 6, versos 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Isaías 55, versos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará
naquilo para que a designei. Eclesiastes 5, versos 19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacite a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. 1 João 5, versos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Romanos 5, versos 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 30, versos 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. João 11, versos 25 e 26. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Salmo 41, versos 1 e 2. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Atos dos Apóstolos 13, versos 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Isaías 25, versos 8. Destruirá a morte para sempre o soberano. O Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Salmo 1, versos 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 72, do 12 ao 14. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Isaías 45, versos 22 e 23. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Salmo 89, versos 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Hebreus 10, versos 23. Apequenemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 6, versos 13, 14 e 15. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Salmo 146, versos 8. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Salmo 84, versos 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Pedro 1,
versos 3 e 4. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Isaías 55, versos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Salmo 33, versos 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Hebreus 9, versos 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se oferece de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9, versos 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. 1 Pedro 2, versos 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lamentações 3, versos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lucas 18, versos 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 João 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Deuteronômio 31, verso 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Romanos 5, versos 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Isaías 55, versos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Salmo 33, versos 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz.